Então vamos lá para revisãozinha bem em cima da hora, desculpa o atraso. Então tá aqui, uma questãozinha bem teórica, tá? Bem, o que eu poderia olhar de cara, eu sei que ela é teórica, mas não dá para ficar sem escrever, né? O que dá para olhar aqui, tá? É, de cara é que eu tô vendo aqui frequências frequências iguais, se a gente for olhar aqui, quer ver? Se eu pegar umas retas aqui só como referência, praticamente na onde que dá o vale de um, dá o vale dos outros, olha só, né? E a crista, consequentemente, a crista também, ó, né? Então, eu tô vendo que todo mundo tem o mesmo número de cristas, o mesmo número de vales, né? Então significa que as oscilações são as mesmas, beleza? São as mesmas. As oscilações são as mesmas. Estão oscilando a mesma quantidade, o mesmo número de cristas e o mesmo número de vales. Então a frequência, que é um sobre período, e que é o número de oscilações, de vibrações do que você estiver analisando, oscilações, por segundo. Isso aqui é em um segundo. É a mesma para todo mundo. A única coisa que está mudando aqui, ó, que eu poderia colocar uma outra reta aqui, mas não precisa, acho que nem precisa, né? Seria justamente a amplitude. A amplitude está diferente, tá? A amplitude, se você for olhar aqui mais ou menos o meio da onda, tá bem diferente. Nó de cima, então, nem se fala. Ou seja, a amplitude dessas ondas são todas diferentes, né? E amplitude, nessa altura aqui, ó, né, justamente essa distância aqui, ó, ela está relacionada com energia, amplitude. Ela é sinônimo de energia, certo? Sinônimo de energia. Então vamos às opções. As frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes. Outra coisa que é sinônimo de intensidade, de amplitude, de volume de som, por exemplo, né? É justamente isso aí. Volume de som, um exemplo. Seria intensidade. O certo não é falar que o som está alto, é falar que o som está intenso. Então, intensidade. Tá certo? É uma das propriedades importantes lá. Então, de cara, letra A. Beleza? Aqui ele fala que as intensidades são iguais, nem pensar que a amplitude é diferente, ok? As frequências não são diferentes. E as frequências são diferentes? Não, né? Mas as intensidades são iguais, nem pensar. Beleza? E aqui ele fala de timbre. Timbre está relacionado com a forma da onda. E se você for olhar, o formato não é diferente, não. É só o volume, se fosse um som. Tranquilo? Então, vamos embora. Próxima questãozinha. Aí eu passo por aqui umas duas vezes. Tá? É uma regrinha de três aqui. Aqui é uma regra de três. Tá? O menino balançando em uma corda dependurada em uma árvore faz 30 oscilações em um minuto. Tá certo? Então, isso aqui eu só tenho que fazer uma regra de três. Tá? Onde que eu vou, Deus? Eu só tenho que fazer uma regrinha de três só. Beleza? Então, essa daí é só uma regra de três. São três oscilações. 30 oscilações, perdão, né? São 30 oscilações em um minuto. Eu não trabalho com minuto, tá? Então, eu vou colocar são 30 oscilações
em 60 segundos. O que eu quero? Pode se afirmar o que? Ah, está perguntando tanto frequência quanto período. Tá, então se eu perguntar o que eu faço em 1 segundo, só para aproveitar que eu acabei de falar sobre frequência, eu acho a frequência. Então a frequência aqui vai ser 30 dividido por 60. Ou seja, 1/2 Hz. Certo? 1/2 não tem isso como frequência. O período é o contrário. Então o período tem que ter 2 segundos. Período de 2 segundos, letra C. Tranquilos? Pode ir andando rápido? Dúvidas, por favor, só falar. Então 2 segundos aqui, ó. Tá tranquilo, Carlos, por enquanto. Bem, aqui já ficou mais, Milena que perguntou, já ficou mais o estilo da prova. Tá certo? Esse aqui já é mais um exercíciozinho estilo de vestibular, né? Então tá aí. Então ficou bem o estilo da prova. A figura abaixo, ou no caso ao lado, né? Representa uma onda estacionária. Não está estacionada não, tá? Perdão, hein? Ela, para ser estacionada, ela tinha que estar vibrando aqui também, ó. Né? Mas enfim, talvez queria dizer que está confinada entre dois extremos aqui, ó. Então, produzida e tem um comprimento L aqui, ó, de 45 centímetros, né? 45 centímetros, beleza? Sabendo que o módulo da velocidade de propagação dessa onda, então a velocidade de propagação é de 30 metros por segundo. Bem, velocidade é lambda f, né? Só está faltando então aqui o lambda, né? Se for para achar o que? Velocidade eu tenho como descobrir o lambda, eu estou querendo saber frequência. Como descobrir o lambda? Bem, aqui são uma onda e meia. Eu gosto, são 3 partes iguais. Eu gosto de dividir 15, 15. Eu acho que é mais fácil visualizar. 15. Uma onda completa é uma crista e um vale. Então lambda vão ser o quê? 30 centímetros. A velocidade está em metros por segundo, então vou passar isso aqui para 0,3 metros. Então, V lambda F, velocidade é 30, comprimento de onda é 0,3 vezes frequência. Então, a frequência aqui vai dar 100 Hz. Beleza? Então, o fato de usar isso aqui, ó, gente, isso aqui é a prova, tá? Isso aqui é a prova. Né? Fornecer comprimento, descobrir o comprimento de onda olhando para uma figura como essa, usar a velocidade para descobrir a frequência, né? Ou o período, né? Isso aí é a cara da prova, beleza? Mais o estilo da prova aí. Então seria letra D aí. Tranquilos? Próxima. Tá vendo? Mesmo estilo. Só que aqui eu tô afirmando outras coisinhas aqui, né? Mas o mesmo estilo de questão. Mesmo estilo de questão aí. Então tá aí. Quanto que deu? Na figura adiante, representa graficamente uma onda mecânica. A frequência dessa onda é de 1000 Hz. Beleza. Propagando-se no ar. Com relação a essa onda, o que é correto afirmar? Eu tenho como descobrir o comprimento de onda aqui, né? Aqui eu tenho uma onda, até aqui, ó, crista e um vale, uma onda. Mais uma crista, mais um vale, mais uma onda. Então eu tenho duas ondas e meia. Duas ondas e meia, tá? Isso compreendido em um comprimento de 100. Ou, se você preferir, como eu particularmente prefiro,
contar isso aqui. São uma, duas, três, quatro, cinco partes iguais. Então pego os 100 centímetros, que é o comprimento até ali, tem cinco partes iguais, ou seja, é 20 centímetros cada uma. Para descobrir um comprimento de onda, eu preciso de duas, porque eu preciso de uma crista e um vale. Então eu tenho comprimento de onda 40 centímetros. 40 centímetros ou 0,40 metros. Beleza? Vamos ver se já dá para resolver, né? Comprimento de onda é 100? Não seria o comprimento todo. Velocidade de propagação da onda? V lambda F. Então, velocidade seria o lambda, que é 0,4, vezes 1000. Já vi que não é, né? Então, a velocidade seria 400 metros por segundo. Tudo bem, gente? Tá aí? Tudo bem, né? Tá todo mundo afiado já, né? Provinha daqui a pouco. Então, não é 200. Amplitude, não tem como eu descobrir. Como é que eu vou descobrir amplitude? Né? Não tem informação nenhuma na vertical aqui, né? Para saber a alturazinha da crista ou do vale. Comprimento de onda é 0,40, certinho. Amplitude, de novo, não tem como descobrir. Mas o comprimento de onda seria 0,40. E se tivesse perguntado velocidade, 400 metros por segundo. Tranquilos? Beleza? Sim, beleza. É bem o estilozinho da prova, o assunto que contempla isso aí, ó. É bem o estilo da prova mesmo, tá certo? Não vai dar pra ver a nota, eu tô aqui marcando, né? Essa questãozinha aqui, ela é até da UFMG. Bem estilo Enem. Né? O carinha andando na areia aí, solitário, desenhando uma ondinha. E pensando no professor de física. Se eu pudesse, eu matava aquele cara. Então tá aí. Bem, ele desenhou uma onda, né? Cara, é gente boa demais. Ele desenhou uma onda e ainda colocou aqui a distância entre uma crista e outra aqui certinha. Então ele te deu o comprimento de onda. 0,80 metros. Tá certo? A frequência, nem li a questão, hein? Um amigo caminha pela praia, menino, né? Arrastando uma vareta, uma das pontas da vareta encosta na areia e oscila no sentido transversal, a direção do movimento do menino, traçando no chão uma curva na forma de uma onda, como mostra a figura. Então, uma pessoa observa o menino e percebe que a frequência de oscilação, olha só, a pessoa que observou então é fera. Percebe que a frequência de oscilação da ponta da vareta encostada na areia é de 2 Hz. A pessoa que observou então é. E que a distância entre dois máximos consecutivos, tudo bem, né? Da onda formada na areia é de 0,80 metros. Fechou. A pessoa conclui então que a velocidade do menino, ela devia saber de cabeça, né? Para quem bateu o olho e falou que é 2 Hz, então usar a fórmulazinha, né? Então usar a fórmulazinha aí, V lambda, praticamente a mesma fórmula a vida toda, né? Velocidade vai ser o lambda, que é 0,2, nem vou precisar mexer nele, vezes a frequência, que é 2. 1,6 metros por segundo. Velocidade é igual a 1,6 metros por segundo. Gente, tá tudo bem, eu tô resolvendo exercício muito fácil, ninguém quer me perguntar nada, tá tudo Eu só tranquilo, queria perguntar, à cara, vontade. o que que são, eu não estou entendendo ainda, ondas bidimensionais e unidimensionais e tridimensionais. Quando fala direção, aí é para um lado ou para o outro, eu não estou entendendo ainda. Tá, tridimensional que é difícil pra caramba para desenhar aqui. Mas a tridimensional, ela propaga em todas as direções. Então ela não propagaria só nessa que você está vendo, não. Senão, essa daí é bi.
Bidimensional. Agora, se ela propagasse A da água é bidimensional também, não é? isso, se ela propagasse em todas as direções, tá? Em todas as direções, aí ela seria tridimensional. Aqui, por exemplo, poderia ser tridimensional. Não sei se deu para ver que ela estaria na direção horizontal. Deixa eu até colocar a mesma cor aqui, ó. Na direção, a parte azul seria a direção meio que horizontal e a parte de vermelho seria a vertical. Então aqui, na verdade, seria três dimensões. Uma única direção é o exemplo da onda da mola. Seria uma única direção, né? Que é o caso da mola. E duas direções é quando eu pego só a corda oscilando assim, ó. Aí seria duas direções. Certinho? Ah, tá, entendi. Entendi. Ela vibra na vertical e desloca na horizontal. E aqui ela está vibrando em todas as direções e deslocando na. Aqui é x, y, z. Se você for olhar, aqui é como se fosse x, y, z. Por isso que ela é três dimensões. Três direções ou três dimensões. Três direções, perdão. Aqui ela seria só x e y. Então ela seria só duas direções. E aqui ela seria só x. Então por isso que é uma direção só. Beleza? Beleza, Cássio. Obrigado. Então tá aí. 1.6. Fechou e fechamos o simulado. Deixa eu abri-lo novamente aqui para vir outras questões. Né? Aí, ó, já veio uma questãozinha estilo da prova também, no que se refere à dilatação. Deixa eu escrever, tentar escrever no próprio site. Bem, então aqui já seria o que? Em algum momento, não. Mas enfim. Um movimento ondulatório propaga-se para a direita, ótimo, e encontra um obstáculo, que é o obstáculo AB aqui, ó, onde ocorre o fenômeno representado na figura a seguir. Qual que eu posso definir, né? Qual seria o fenômeno que eu estou observando aqui? A onda era reta, né? De frente reta, propagação, né? As frentes de onda que são retas, tudo bonitinho. Quando ela chega nesse obstáculo, ela deforma. Essa deformação aqui, ó, que ocorreu, né? Porque ela deformação tá contornando, né? Esse contorno, né? Contornando o obstáculo. Vixe Maria, não se propaga assim. Contornando o obstáculo. Essa propriedade de contornar aqui, ó, de contorno, né, da onda, vamos dizer assim, tá? É o que eu chamo de difração. Letra E, tá? Essa capacidade de contornar obstáculos é um dos fenômenos mais importantes. Polarização nós não estudamos, difusão ativa deve ser da biologia, dispersão passiva, né, inventário, e refração, que é uma coisa importante. Refração é quando há mudança de meio. O que seria isso? Você dá um grito perto de uma piscina cheia d'água e alguém vai te ouvir lá dentro da piscina, tá? Então essa mudança de meio. E contornar obstáculos seria difração, tá certo? Ele é muito importante, esse fenômeno de difração. Tranquilos? Então é bem teórica a questãozinha aqui, tá?
Essa daqui eu vou pular porque ela já saiu. A prova tem mais variedades, tá, gente? Bem, a velocidade de propagação de uma onda ou radiação eletromagnética é a velocidade da luz, isso aqui, ó, tá? Uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A tabela a seguir mostra em metros a ordem de grandeza do comprimento de onda associada a algumas radiações eletromagnéticas. Né? Podemos dizer que raio-x, luz visível, micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, que é calor, né? O infravermelho é calor. Uma onda eletromagnética de frequência 2,5 Hz, que se propaga na atmosfera, corresponderá a qual dessas radiações aqui? V lambda F de novo. Tá certo? Ele quer saber a frequência. Né? Se você quiser até só passar o lambda dividindo aqui. Então, vou pegar a velocidade de 3 vezes 10 a 8 e vou dividir pela frequência, que é 2,5 vezes 10 a 9. Beleza? Então, isso aqui vai dar 6. 6? Carlos, dá 1,5. 1,5, né? Dá 1,5 vezes 10 a... Menos 1. Então, ficar... Opa. Ixi, Maria. Ah, fui querer usar um outro recurso aqui. Então, a minha frequência aqui vai ser o 3 vezes 10 a 8 Ô, dividido Carlos, por seria o 2. lambda, não? Oi? Aí, nesse caso, seria o lambda Seria igual o a isso, lambda, não? cara. Seria o lambda, perdão. Ele quer saber qual que é o lambda, cara. Foi mal. Então, a velocidade, que é 3 vezes 10 a oitava, o lambda e a frequência, que é 2,5. Aí o lambda, que vai ser o 3 vezes 10 a oitava, dividido por 2,5 vezes 10 a 9. Certo? Concorda aí? Concorda? Agora eu não fiz bobagem, não. Que isso aqui vai dar 30 dividido por 25, vai dar 1,2 vezes 10. Esse 10 a 9 aqui vai passar para cima como 10 a menos 9. Então vai ficar 10 menos 1 aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1,2, está certinho, só uma casa depois da vírgula. E aqui eu estou com 10 a menos 1. É isso aqui que é a ordem de grandeza. Tá? Então, eu estou falando do micro-ondas. Beleza? Então, estou falando do micro-ondas aí. Tranquilos? Dúvida? Deixei alguém com a dúvida aí? Não, né? Tranquilo. Essa daqui é a mesma coisa da outra lá, tá? Vou pular ela também pra gente contemplar uns exercícios diferentes. 60, essa daqui também já apareceu. Então, fechou. Alguém pegou algum exercício específico da apostila que queira tirar a dúvida? Que aqui, esse aqui já é teórico. Ah, esse aqui é bom. Só que deixa eu tirar daqui, que tem um outro lugar que eu tenho mais recurso. Esse cara aqui, então tá aí. Bem, para estudar as propriedades das ondas num tanque de água, faz uma régua de madeira vibrar regularmente, tocando a superfície da água e produzindo uma série de cristas e vales que se propagam da esquerda para a direita. Beleza, da esquerda para a direita. A régua toca a superfície da água 10 vezes
a cada 5 segundos. E duas cristas consecutivas da onda ficam separadas, ou seja, duas cristas consecutivas. Então está falando que a distância desse ponto até esse aqui, ó, são 2 centímetros. Aí vocês estão afiados aí, estão lembrados que isso aqui é uma onda, é uma forma diferente de representar uma onda. Então cada risco desse aí, ó, representa uma crista. Opa, difícil. Opa, representa uma crista. Então vale crista, vale crista, vale crista e vai. Então cada traço desse aí é uma crista. Então ele acabou de falar que a distância entre duas cristas, ou seja, o lambda, né, são 2 centímetros. Ele quer a velocidade em centímetros, então não vou nem mexer aqui. Eu tenho que descobrir, na verdade, quem que é a frequência. Beleza? E aí, galera, o que eu faço? São 10 vezes em 1 segundo, em 50 segundos. Se eu olhar o que é possível fazer em 1 segundo, eu descubro a frequência. Tá? Então a frequência aqui vai ser 10 dividido por 5. Em 1 segundo ele vai conseguir vibrar, né, duas vezes. Então vão ser 2 vezes por segundo, que seria Hertz, né? Aí V lambda F. Qual que é a velocidade? O comprimento de onda é 2 e a frequência são 2 também. 4 centímetros por segundo. Tranquilos? Eu acho que o mais problemático dessa questão seria isso aqui, ó. Você obter a frequência, né? Obter a frequência. O resto seria jogar na fórmulazinha de V lambda F. Tranquilos? Tranquilos? Entenderei que sim, que tá beleza. Tá mais teórica, tá vendo? Tomara que vocês não. Ah, não, cara. Você chega lá, me xinga porque não tava assim na prova. Mas a intenção foi colocar no mesmo estilo. Isso aqui é uma questãozinha que eu não vou lembrar que vestibular aqui agora, mas é questão de vestibular, tá? Essa daqui nós já fizemos. Eu não variei tanto no simulado, essa aqui também já fizemos, mas variei pra caramba na prova. Bem, eu não acho que eu vou conseguir pegar mais questões diferentes aqui não. Essas aqui todas eu já peguei. Opa. Essa daqui eu não peguei não, ó. Né? Mas o que mudou, na verdade, foi só o comprimento aqui, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, três cristas, né? E dois vales, são 5 coisas iguais aqui. E o comprimento é 85. Então, mesmo estilo daquela outra questão lá. Só mudaram os dados mesmo. Essa daqui também. É isso aí. Querem resolver alguma questão específica da apostila? Carlos, você provavelmente não passou esse exercício, mas teve um também do Galileu, que era mais teórico, não necessitava de cálculo, que estava falando do pêndulo. Ah, cara, teve uma hora que eu abri e ela veio sim pra mim. Deixa eu tentar, que se eu não achar, eu vou atrás dela. Tem uma, apareceu, eu achei a do pêndulo aqui mesmo. E uma coisa que eu percebi fazendo ela é que o primeiro exercício de laboratório que a gente teve que elaborar o pêndulo, dá para você resolver se você lembrasse da teoria dela. Sim, eu vou achar ela agora aqui pra você. Boa pergunta. Boa observação, quer dizer. Foi essa aqui, ó. Não foi? Essa mesmo, cara. Essa mesmo.
Bem, questãozinha teórica. Bem, em 1581, na Catedral de Pisa, Galileu teve uma sua atenção despertada para um candelabro que oscilava sobre a ação do vento, descrevendo arcos de diferentes tamanhos. Beleza, reproduzindo esse movimento com um pêndulo simples de comprimento L, massa M, como representado na figura, Galileu constatou que o tempo de uma oscilação pequena era função de. Bem, ele está perguntando do que depende o período, né? Ele depende do comprimento do pêndulo e da aceleração da gravidade, né? A massa dele você pode botar um caminhão oscilando aí que não vai fazer diferença. Desde que você pegue um ângulo pequeno, mais importante para que ele seja um movimento organizado, uniforme, harmônico, que é o jeito correto de dizer, é que esse ângulo tem que ser pequeno, tá certo? Tem que ser um ângulo pequeno. Bem, matematicamente, o que é pequeno? É um ângulo que a tangente dele aproxima-se muito do seno, tá? Então, traduzindo, em torno de 5, 6 graus. Então, fazendo isso, você tem um movimento harmônico, um movimento organizado. Então, olhando para essa fórmula, bem, 2π é um número, né? Isso aqui, na verdade, é um número, né? É um número. Então, o período é proporcional à raiz quadrada do L e inversamente proporcional à raiz quadrada do G, né? Então, se eu duplicar o L, deixa eu fazer coisa mais exato aqui, né? Se eu quadruplicar o L, eu vou ter um período 2 vezes maior e assim por diante. Agora, se eu quadruplicar o G, eu vou ter um período a metade, né, do valor anterior. Bem, o que seria então? Ele constatou-se que o período, né, que o tempo de oscilação, que é período, mesma coisa de período, tempo de oscilação, é função de que apenas da massa é a única coisa que não depende. Nem entra na fórmula. Apenas do comprimento do pêndulo não é a única variável, né? Aí eu te pergunto, e a aceleração da gravidade? Porque se não fosse a aceleração da gravidade, com a força peso atuando aqui, ó, né? O que é peso mesmo? mg, não teríamos movimento harmônico, organizado. Apenas a aceleração da gravidade? Não, mesma coisa, que eu tenho que juntar a B com a C. Do comprimento, da massa, nem pensar, e da aceleração. Então, só depende do comprimento L e da aceleração. Beleza? O que eu poderia perguntar mais sobre pêndulo? Se eu não me engano, é do simulado, acho que até a única questão de pêndulo. Tá? Só questão, por exemplo, verão. Alta temperatura. Se o meu pêndulo for um comprimento, for alguma coisa que dilata, né, for um relógio de pêndulo que tem uma haste aqui de um material que dilata, lembra da dilatação? Aí eu poderia falar que no verão ele vai aumentar de tamanho, se aumentar de tamanho, ele aumenta o tempo que ele gasta para oscilar e ele atrasa. Tá certo? Aí vai ter um atraso aí. Se for inverno, o contrário. Vai ter uma queda de temperatura, vai ter uma dilatação negativa, né? Aqui foi positiva, e ele vai adiantar. Por que ele vai adiantar? Porque ele vai diminuir o comprimento, e se ele diminuir o comprimento, ele diminui o tempo que ele vai lá e volta. Então ele vai lá e volta mais rápido. Então ele muda o relógio mais rápido e o relógio adianta. Beleza? O máximo que eu poderia ter perguntado seria isso aqui. Ó. Nossa, o mais complicado que eu poderia ter perguntado isso aí. Será que daria certo, né, um relógio de pêndulo? Né, ainda mais se a haste aqui, se o comprimento L for um material que dilata consideravelmente, né? Porque tudo dilata, né? Mas eu falo consideravelmente. Beleza? Tranquilos?
Então seria esse exercício aí. Eu passando os olhos aqui, eu resolvi todos, ó, porque não tem muitos, não. Deixa eu ir numa pasta diferente aqui. Parte 2 aqui, ó. Ah, e parte Carlos, 3 também, oi. por favor, você pode olhar pra gente a qualidade do som, a altura, a intensidade, o A timbre? qualidade, perdão que eu não ouvi. As qualidades do som, Ah, ótimo, ótima pergunta. Então isso aqui eu já tinha feito, né? Eu acabei de fazer. Aqui é o da oscilação, eu fiz todos. E esse aqui é os de comprimento, olha só, eu fiz todos também. Bem, qualidade, aí eu já estou falando de as qualidades fisiológicas do som, tá certo? Bem, são três, né? São três, beleza? São três. Timbre, altura e intensidade. Só falamos de intensidade. Intensidade. Certo? Bem, timbre. Timbre é importante. Todos são, né? Timbre é interessante demais que timbre fala da forma da onda. Tá, vamos ver isso na prática. Forma da onda, né? Vamos ver isso na prática. Na prática isso significa o seguinte: eu posso pegar ondas com a mesma frequência, né? Exatamente com a mesma frequência, tá? Deixa eu mostrar isso claramente aqui. Eu teria que pegar mesma frequência. O que seriam ondas com a mesma frequência? Eu tenho que conseguir desenhar elas ocupando o mesmo espaço, certo? Tá bom, vamos tentar fazer isso aqui. Elas vão ocupar o mesmo espaço. Elas vão apresentar, na verdade, a mesma frequência, tá? Só que enquanto uma onda está fazendo isso aqui, ó, bonitinha às vezes, ó, chegando aqui e tal, a outra está fazendo uma crista, mas um trem de vacalhada aqui assim, diferente. Mas só que é o seguinte, no mesmo espaço físico, né, que eu consegui colocar uma crista, eu coloquei uma crista da outra também. No mesmo espaço que eu coloquei um vale, eu coloquei um vale da outra também. Então quer dizer que eles têm o mesmo comprimento de onda, têm o mesmo período e têm a mesma frequência, tá? Então isso aqui é o mais importante, ó, mesma frequência, tá? Mesmo F. São vozes, o timbre é uma característica da voz. Então você consegue pegar uma nota musical, seja lá do violino, do violoncelo, piano, saxofone, o que for. É a mesma nota musical, né? É a mesma nota, então é a mesma frequência. Mas eu consigo separar o que é de um instrumento, o que é do outro, sim, graças ao quê? Ao timbre. Porque podem ter a mesma frequência, mas tem algum detalhe, alguma especificidade ali, ó, da onda que vai vibrar o tímpano um pouco diferente e você vai conseguir distinguir uma frequência, uma nota, uma nota, uma mesma nota, atenção, né? Mesma nota, né? Mesma nota musical em instrumentos diferentes, certo? Instrumentos diferentes. Tudo bem? E altura? A altura é o que eu acho que é o que mais cai, gente. Por quê? Porque é o nós vai da física. É o que a gente mais erra é a altura. Né? Porque tem mania de falar o som alto. Não existe som alto, tá? Quando eu falo, nosso som
está alto. Você está querendo dizer, então, do ponto de vista físico, que o som está agudo. Agudo. Se for uma voz, você está falando que a voz é fina. Voz fina. Tá certo? Se você estiver falando que o som, né, no sentido de baixo, então você não está falando de mexer no volume do som. Você está falando de um som grave. Se a gente estiver falando de voz, é uma voz grossa. Tá certo? Então, agora, quando você está falando de aumenta o som, né, que não pode falar aumenta, né? E isso aqui, ó, voz fina, né, agudo, seria alta frequência. E a voz grossa seria baixa frequência. Tá certo? Então, altura é sinônimo, você vai lembrar de mim na hora de fazer a prova, daqui a pouco, é sinônimo de frequência. Certo? Agora, intensidade, que é o que a gente deveria falar na hora de se referir a som alto ou baixo. Né? Então, quando eu falo som intenso, eu estou falando que amplitude, né, e energia, muita energia. Então, o certo no aparelho de som não é falar som alto, é som intenso, som forte, né? Então seria som forte, né? E o som fraco, que seria baixa amplitude, ou seja, baixa energia, né? Então as caixas de som estão vibrando menos, né? Seria intensidade. Então, na hora que você vai falar de som, o correto, né? Som alto, som baixo, é falar de som intenso, som forte, ou som fraco, tá certo? Então, as três qualidades fisiológicas do som são essas três aqui, ó. Tá certo? Forma da onda, frequência e som forte, som fraco, amplitude. Beleza? Respondeu aí? Tranquilos, galera? Sei, Carlos, obrigada. Aqui seria um exemplo de dois fenômenos, né? Da refração, que houve a mudança de meio aqui, né? Mudança do meio, né? Então teve a refração e teve a reflexão. Agora, eu bati numa corda mais leve, né? Vamos dizer assim, de menor inércia. Se eu fizer o contrário, se eu produzir uma onda numa cordinha fininha, né? Para bater numa corda mais grossa, tentar mudar de meio e pular para uma corda mais grossa, o que vai acontecer? A que conseguir passar para a corda mais grossa, beleza, vai passar do jeitinho que veio. Isso é sempre fato. Tá? Chegou positiva, vai passar positiva. Tá certo? O problema é quem volta. Quem volta, como ele bateu numa corda mais pesada, mais inércia, que oferece mais dificuldade para sair do lugar porque tem mais massa, volta invertido. Então isso aqui também é um caso de reflexão e refração, só que com mudança que a gente fala de fase, né? Como assim? Chegou uma crista, voltou um vale. Agora quem passa, sempre passa do jeito que veio. Chegou crista, passa crista. Chegou crista, passa crista. Chegou vale, passa vale. O problema é quem volta. Quem volta, se bater numa corda leve, vamos dizer assim, volta do mesmo jeito que bateu. Se bater numa corda mais densa, vamos colocar aqui o termo correto, né? Mais densa, escrever do jeito correto também, né? Mais densa, aí ela tem inversão. Ela é jogada para baixo. Então, mesma coisa de cima, refração.
Tranquilos? E aqui reflexão. Certo? Então isso aqui seria exemplo de reflexão e refração. Anteriormente eu falei sobre difração e interferência, né? Você tem uma onda que está propagando lá no tempo e espaço, lá ela vai e bate em alguma coisa, em algum obstáculo, aí ela contorna esse obstáculo. Aí ela começa a deformar aqui, ó. Quando ela começa a deformar, isso é que eu chamo de difração, né? Que é essa capacidade de contornar obstáculos. Agora eu não posso deixar de falar que é o seguinte: o obstáculo, tá? Ele tem que ser proporcional. O que significa isso? Um valor próximo do comprimento de onda, senão isso não acontece. Beleza? Tranquilos? Que foi o que eu mostrei naqueles simuladores lá, PET, né? Nas ondas lá. Que eu achei que eu tinha muito exercício, que eu ia resolver muito exercício. Então foi nos simuladores PET. Né, que eu coloquei aqui, olha lá. Extremidade solta, ele bate e volta. Extremidade fixa, ele começa a inverter. Né? Se, vou colocar extrem lenta aqui, vamos começar de novo. Extremidade fixa, foi crista, volta crista. Opa, eu sempre esqueço desse atrito aqui. Então se vai crista, volta crista. Deixa eu aumentar a energia desse negócio aqui, colocar uma amplitude maior. Colocar a amplitude no máximo aqui, colocar ele lento e tirar o atrito. Então se eu mando uma crista, bateu lá, volta vale. Né? E se eu pegar uma extremidade solta, né? Se eu mandar um vale, volta vale. Se eu mandar uma crista, volta crista. Tranquilos? Se eu mandar o vale, volta vale. Sim, teoricamente é isso aí, galera. Tranquilos? Mais dúvidas aí? Eu havia falado é isso aqui, ó. Por exemplo, se eu vou mexer nas fendas, que largura das fendas, separação, deixa eu Ainda te... não começou a apresentar, cara. Oh, perdão. Seria isso aqui, ó. Eu vou emitir uma onda, que vai sair daqui reta, bonitinha, e eu posso mexer no tamanho da fenda, ó, no tamanho do obstáculo. Seria isso, né? O objetivo da onda é conseguir passar por aqui. Então, se, por exemplo, eu vou colocar no meio aqui, ó, e vou mandar uma onda. Certo? Deixa eu ver se essa onda aqui fica melhor, o som fica mais definido. Então, bateu lá, começou a deformar, tá vendo? Contornar o obstáculo, olha só. A onda não passaria através dessa paredinha aqui, né? Mas ela chegou lá, porque ela passou uma parte aqui, deformou e atingiu aquelas extremidades, certo? Se eu Certo. mexer nessa fenda, tá? Eu mexo no formato da onda do outro lado aqui, ó. Ah, sim, entendi. Eu lembro de você Então explicando isso isso mesmo. aqui é importante. Eu tenho que achar, por exemplo, achar basicamente qual que é a distância ideal, né? Seria achar qual que é a distância de uma crista na outra, que é o quê? Um vale, que é a distância de uma crista na outra, que é o comprimento de onda. E aí eu vim aqui, ó, e colocar a fenda, deu 90 alguma coisa, colocar a fenda do mesmo jeito, com a mesma, exatamente com a mesma 90 alguma coisa aqui, ó. Não, já tô até, não, tá até maior. 94, 95, alguma coisa assim. Coloquei na posição errada aqui, ó. Aí eu colocaria a fenda
mais ou menos na mesma dimensão, praticamente o mesmo tamanho do comprimento de onda. Aí a minha onda ficaria melhor, mais bonitinha do lado de cá, ó, mais arredondada, contornando melhor o obstáculo. Agora, se eu colocar isso aí muito distante, né, já não vai ter onda lá nos cantos, lá não vai contornar tanto assim. Tá vendo que ela tá meio reta aqui no meio? E quando eu volto ela para a posição inicial, ó, a posição ideal, em torno de 95, sei lá, ela fica mais arredondinha, mais arredondada, mostrando que ela está contornando melhor o obstáculo, certo? Que Entendi, cara. seria isso, né? Te respondendo melhor, mostrando aqui no visual seria isso. A grande questão é que a difração ela só ocorre da sua melhor forma, vamos dizer assim, né? A melhor performance, a melhor deformação, se o comprimento de onda for algo próximo, né? For algo próximo do seu próprio comprimento de onda. Ó. Aqui está até um pouquinho a mais, ó, parece que está 100. Ó. Então se eu aumentar aqui um pouquinho, vai ficar mais bonitinha a onda, né? Mais arredondada a onda. Beleza? Beleza. Bem, galera, seria isso aí, né? Uma aulinha só para dar uma refrescada em alguns conceitos aí. Se ninguém tiver excelente prova para todos.